Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama é um dos tipos que mais atinge mulheres em todo o país. A estimativa para esse ano, olha só, é cerca de 59.700 casos da doença. E o mês de outubro é escolhido para a campanha Outubro Rosa, que pretende aumentar a discussão acerca desse problema tão sério. E para falar mais sobre essa data e também sobre o câncer de mama, essa doença, estamos recebendo aqui a mastologista Tauana Dias dos Santos. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto que realmente é sério, né? E eu até te perguntava aqui, essa campanha Outubro Rosa, ela tem ajudado bastante na conscientização, né? E ela já acontece há muito tempo, doutora. Sim, acontece, foi criada desde a década de 90, né? E vem evoluindo a cada ano. E tem sido uma coisa que tem difundido informação, tem sido servido para a conscientização da população, isso é muito importante, e tem chamado a atenção, que é uma das coisas que a gente vem insistindo, chamado a atenção da gestão com relação ao acesso aos meios diagnósticos, ao tratamento, para facilitar que o paciente tenha um segmento mais fácil, né? Porque hoje, uma das coisas que a gente tem discutido muito é a questão do acesso, né? Nossa população ainda é uma população que realiza pouca mamografia, né? Nós temos 20%, no máximo 30% da população realizando mamografia na idade que é sugerida. Que é de quanto? A partir dos 40? Dos 40 anos. Antes era a partir dos 50, mas isso caiu por terra. Hoje a gente já consegue fazer a partir dos 40 anos, sendo uma indicação precisa para a realização de mamografia de rastreio. Certo. E a gente fala desses exames que ajudam muito, realmente detectam ali o tumor, né, o nódulo que a gente fala, ou não, doutora? Sim, é a mesma coisa? Vezes, não é a mesma coisa, porque às vezes o câncer de mama nem sempre ele vem na figura de um nódulo, né? Às vezes pode vir uma alteração mamográfica, como uma calcificação, por exemplo, uma assimetria, que não necessariamente é um nódulo palpável, um nódulo visto no ultrassom, na mamografia. Daí, então, são os casos que não são vistos no autoexame, por exemplo. Exatamente. Então, nesses casos, a gente tem que procurar outros meios. Então, por isso que a mamografia vai ser sempre o principal exame diagnóstico do câncer de mama. O autoexame é importante para a pessoa se conhecer, né, saber as alterações mais frequentes com relação ao câncer, as diferenças na estrutura da mama, mas não exclui a realização do exame de imagem. Certo. Doutora, a gente vai chamar o Wilker Oliveira agora, que é o nosso repórter, ele está lá no call center e a gente sabe, os nossos telespectadores sempre participam o tempo todo. Eu quero ver como é que está essa movimentação aí no call center. Lembrando que o Wilker também está com a nossa caixinha do bem, né? Ele está lá para receber essas mensagens e vai vir para cá mais tarde, né, Wilker? É isso mesmo, Marina. Eu continuo por aqui com a nossa caixinha do bem, como vocês estão vendo. Estou anotando todos os pedidos de oração, todas as intenções. Então você aí, nosso devoto, que acompanha a gente de qualquer lugar do Brasil, pode ligar para cá e participar com a gente. O número é esse que está aí na sua tela, o 062-3506-9800. Você pode ligar para cá, pedir ajuda para acender a velinha da fé, caso você não esteja conseguindo aí na sua casa. Pode deixar sua intenção e, claro, pode também se tornar um associado da família de amor, que é a AFIP. Nós queremos muito a sua participação, queremos que você entre para a nossa família e participe dessa obra de evangelização que é a AFIP. Nós queremos levar para todo mundo essa mensagem do Divino Pai Eterno. Isso aqui é uma extensão da Casa do Pai. Você que não pode vir à Trindade, acompanha tudo aqui pela TV Pai Eterno e é assim que a gente consegue levar a palavra, levar o amor do Pai para o maior número de pessoas possível. Então você é convidado a ligar para cá, participar com a gente. Como vocês viram também aqui em casa, tá muito cheio, tá cheio, né, de participações, cheio de entrevistas e assuntos que são muito relevantes. Então a gente está com uma mastologista, na verdade, falando sobre câncer de mama. Nós entramos agora no mês de outubro, que é o mês do Outubro Rosa, que é a conscientização sobre esse assunto. Então você tem alguma dúvida? Ligue para cá, ligue para o call center da AFIP, a gente vai anotar a sua dúvida e vai repassar para a especialista que está no nosso estúdio. Não é isso, Marina?
É isso mesmo, Wilker. Aqui a gente está pronto para atender essas dúvidas aí e esclarecer. Enquanto isso, a gente vai conversando aqui, porque eu acho que muitas dúvidas minhas são das nossas telespectadoras. E eu queria, doutora, que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a questão do diagnóstico. Qual que é o caminho aí? A gente sabe que o autoexame é importante, como a senhora disse, mas qual que é o profissional? É a ginecologista que faz esse primeiro contato com a mulher? Qual que é o caminho ideal para ter um diagnóstico precoce, que é o mais importante? Sim. Hoje a informação ela tem sido muito difundida, então o paciente primeiro ele chega no posto de saúde, então é o primeiro contato que ele tem com o médico. Não necessariamente é o ginecologista ou o mastologista, mas sempre que o médico da família, por exemplo, vê alguma alteração, se o paciente já chega, olha, minha queixa é mamária, eu tenho nódulo, eu tenho alguma alteração, ou uma queixa que é muito comum, que é dor na mama, a indicação é que ele encaminhe ou para o ginecologista ou direto para o mastologista, caso isso seja possível, né? Porque existem serviços que não têm o especialista em mastologia disponível. Sim. Então, pode encaminhar para o ginecologista faz a primeira avaliação, ou a segunda, no caso, a segunda avaliação, e a partir daí é que ele vai verificar se tem necessidade de encaminhar para o mastologista ou se não há. Né? A grande maioria das vezes a gente fala que é bom encaminhar para o mastologista para que o mastologista dê a orientação, o que tem que ser feito, se pode ou não ser seguido com o próprio ginecologista ou até mesmo com o médico da família, mas pelo menos o paciente fica consciente do que está acontecendo com ele, de que alteração que é, sim, e que tipo e o que deve ser feito. Ok. Né? A gente tem agora uma pergunta nas ruas da cidade, a gente vai ver qual é. Olha lá. Com quantos anos a mulher precisa começar a fazer o exame de mamografia? Tá, e a gente falou um pouquinho sobre isso já, mas é bom até a gente enfatizar, né? A gente enfatiza que a idade é a partir dos 40 anos, né? Existem exceções que são aquelas pacientes que já são, que a gente chama de mutadas, que elas têm alterações genéticas e confirmadas, né, na verdade, que essas pacientes são pacientes que começam o rastreio um pouquinho mais cedo do que as da população geral. Mas, no geral, a partir dos 40 anos para todas as mulheres. Certo. E em relação à indicação, ela precisa de uma indicação do médico para fazer a mamografia? Ou ela pode simplesmente chegar numa instituição de saúde e pedir para fazer o exame? Como é que funciona? A partir dos 40 anos ela pode fazer isso. Só que nós temos o impasse seguinte. Para ela fazer uma mamografia, ela precisa ter um exame, né, um pedido, na verdade, que indique a mamografia. No SUS isso acontece, tem que ter o pedido do SUS para ela poder, até porque eles justificam, a gente tem que fazer justificativa do exame. Sim. E até nas clínicas particulares a gente também precisa de um pedido. Mas caso a paciente, não, eu vou chegar lá e vou fazer, pode ser que tenha alguma clínica que vá aceitar que faça, desde que ela esteja dentro da faixa etária. Doutora Tauana, agora a pessoa, por exemplo, no autoexame, ela detectou ali um carocinho, né? Como que ela deve proceder? Realmente assim, é de assustar, ela tem que se preocupar? Ou existem alguns nódulos, de repente, que são comuns, que podem ter alguma outra causa que não seja o câncer? Então, qualquer nódulo palpável na mama é para preocupar, né? É para preocupar, eu digo, não é para ficar desesperado achando que é câncer. A grande maioria, graças a Deus, não é câncer, né? Mas sempre que a gente tem uma alteração que não é dela, não é minha essa alteração, ela surgiu aqui na minha mama, é aconselhável que você procure ajuda para ver de que se trata. Se for uma paciente jovem, abaixo dos 40 anos, fazer ultrassom, verificar se aquele é um nódulo benigno, se tem características benignas, porque o que indica para a gente que a gente precisa fazer biópsia ou não de um nódulo é a característica do nódulo. Então, só palpar
pela palpação, a gente não consegue necessariamente dizer, olha, isso é um cisto, por exemplo, Nem mesmo que o médico consegue, não né? consegue. Quanto mais a pessoa. A gente consegue só dizer, tem um nódulo aqui, mas a gente não consegue dizer se aquilo é um cisto, se é um nódulo sólido, entendeu? Se é alguma coisa suspeita de malignidade ou se é alguma coisa benigna que a gente pode só fazer o segmento de acordo com o BIRADS a cada 6 meses ou a cada ano, dependendo de que tipo de alteração que tiver. Ou sendo uma alteração suspeita, fazer a biópsia para ter confirmação. Certo. Tá? Vamos então lá para o nosso call center, porque agora o Wilker tem uma dúvida por lá. Wilker. Oi Marina, a Márcia da Silva, ela é de Recife, ela tem casos de câncer de mama na família, ela quer saber até que ponto os fatores genéticos influenciam nas chances de uma pessoa desenvolver esse tipo de câncer. Ah, boa pergunta, até mesmo porque eu mesma, nas consultas eu sempre sou questionada se tenho câncer, casos, né, de câncer de mama na família. Então, isso é muito importante. A gente tem tentado orientar os pacientes a respeito disso, porque uma das perguntas mais frequentes que eu recebo no consultório o fator mais importante, né, a causa mais importante do câncer de mama é genético? Na verdade, não é o mais importante. O que a gente sabe é que o fator genético ele responde a 10% de todos os casos de câncer que existem. Então, existem outros fatores muito mais relevantes, eu diria, só que a gente tem que considerar que o fator genético ele conta muito. Então, exige uma preocupação a mais, um controle, um acompanhamento especial, né, um diferenciado com relação a isso. Mas, no geral, o que mais tem causado os tumores da mama são os fatores relacionados ao que a gente chama de ambiente, hormonais. E esses fatores, que eu acho que é importante a gente frisar aqui, são fatores ligados à alimentação, à atividade física, ao sedentarismo, ao álcool, né? a cigarro. Então, todos esses, ao próprio estresse, tudo isso vem como fator. E o aspecto hormonal para a mulher, que é o grande influenciador, né, também. É até por isso que tanta incidência tão maior em mulheres, né? Sim, a questão hormonal, o homem certeza. só equivale a 1% de todos os casos e a mulher tem esses fatores. E tem os fatores que a gente considera como fatores de proteção, né? Por exemplo, a mulher amamentar é um fator de proteção contra o câncer de mama, né? Da mesma forma que a gente tem como fator de risco aquelas mulheres que têm a menstruação mais cedo ou entram na menopausa mais tardiamente. Então, ela tem uma exposição muito maior ao hormônio, que é denominado estrogênio, e ela tem uma chance maior durante esse período de desenvolver o câncer de mama. Doutora, e quais são os principais tipos de tratamento para o câncer de mama? Tem aquele que é para um tipo de câncer menos agressivo e o máximo seria a retirada realmente da mama? Quais são os principais tratamentos? Sim. Nós temos várias linhas de tratamento para o câncer de mama, né? Isso vai ser de acordo, na verdade, com o tipo de tumor que a paciente tem. E isso é uma das coisas também que a gente tem explicado bastante nos consultórios, que o tumor não depende não é só ter o câncer, tem que saber de que tipo de câncer a gente está lidando, com que tipo de câncer que a gente está lidando. Então, é um tipo de tumor que ele é receptor de hormônio, é um tipo de tumor que ele responderia a uma terapia que a gente chama de terapia-alvo. Então, o tratamento do câncer de mama hoje ele está sendo mais individualizado, né? Porque cada paciente tem um tipo de câncer, um tipo de receptor e para esse tipo de paciente é que a gente vai estabelecer um tipo de tratamento. Mas, em linhas gerais, o tratamento se baseia. Quando o tumor é pequeno, a gente tende a ser mais conservador, né? Fazer só um quadrante, ou um setor, que é retirar uma parte só da mama,
E a partir daí, depois de uma análise, vendo se na axila tem linfonodo comprometido ou não, que é aquele gânglio que a gente fala que vai tirar para investigação, aí a partir daí a gente vai saber qual vai ser o segmento. Provavelmente essa paciente tem que fazer radioterapia, mas a quimioterapia ela vai depender muito de como está esse tumor, do tamanho do tumor, da quantidade de linfonodo envolvida, né? E no geral a gente tem a quimioterapia, a radioterapia, a hormonioterapia, a terapia-alvo para casos específicos. Hoje, uma alternativa que veio, que já está incorporada no nosso dia a dia, é a imunoterapia, que veio para modificar todas os casos, né, de câncer específicos para triplo negativo, que é um tipo de câncer que a gente considera um pouco mais agressivo. Certo. E tem mudado muito, né? A medicina tem evoluído a passos muito largos e a gente tem acreditado cada vez mais no tratamento que tem sido empregado. A mastectomia fica reservada a casos que a gente não consegue ou não pode, na verdade, resolver apenas com a quimioterapia. Então, casos de tumores muito grandes que não responderam à quimioterapia, a gente opta por fazer uma mastectomia. Que é a retirada total. Que é a retirada total da mama. Da mama, certo. A gente tem mais uma pergunta lá no nosso call center. O Wilker Oliveira continua por lá. É com você aí, Wilker. Marina, a Elaine Braz, ela é de Brasília, Distrito Federal, ela quer saber se o álcool pode ser um potencializador para o surgimento da doença. A doutora já falou um pouquinho aqui pra gente sobre isso, mas é bom a gente repetir, álcool tem influência, doutora? Tem influência. O álcool é um influenciador, né? Assim como o tabagismo, tenho orientado muito as minhas pacientes, não, também as com câncer, mas mais aquelas, porque o fator é preventivo, então quem fuma deve parar de fumar. Quem bebe tem que parar de beber, porque isso tudo vai influenciar, sim, no aumento, no crescimento e no desenvolvimento do tumor. Doutora, agora a senhora disse pra gente que a partir dos 40 anos, né, a mamografia é indicada, né? O médico pede a mamografia a partir dos 40. E aqueles casos que a gente vê, né? Eu conheço algumas amigas até que já tiveram problema de câncer de mama antes dos 40, até antes dos 30 anos. Essa preocupação é muito grande, porque se a gente consegue fazer mamografia só depois dos 40, como é que a gente vai ter esse diagnóstico antes? A ultrassom, ela facilita nesse diagnóstico precoce? Então, eu vou falar que também tem sido uma coisa que eu tenho discutido com as pacientes, porque elas chegam com essa mesma preocupação com relação a descobrir um tumor inicial em pacientes jovens. É realmente uma situação difícil, porque a consistência, a configuração da mama é totalmente diferente a partir dos 40 anos e antes dos 40 anos. Então, nós temos uma mama muito glandular, né? A partir dos 40 anos, ela passa a ser uma mama mais substituída, que ela é mais gordurosa. Então, a gente consegue ver a alteração mais facilmente em mamas mais gordurosas. Por isso que a mamografia não é tão indicada, porque se você tem uma mama densa, que lá na mamografia você não consegue ver praticamente nada, não vai fazer muita diferença eu fazer uma mamografia antes dos 40. Esse é um ponto. O outro ponto é, o ultrassom é eficaz? O ultrassom é eficaz, tá? Então, caso a paciente tenha alguma alteração e venha a fazer um ultrassom, certamente o ultrassom consegue caracterizar uma lesão para a gente. A diferença disso tudo é que nós queremos uma descrição de um exame muito bem feita que vai dizer quais as alterações que eu tenho que são suspeitas e aquelas que não são suspeitas. Então, a gente vai investigar um nódulo de mama de uma paciente jovem se a característica que vier naquele ultrassom me der qualquer suspeição de malignidade. Então, eu tenho o exame, fiz um ultrassom, veio um nódulo que ele tem características totalmente benignas, provavelmente ele é um nódulo benigno.
Mas se ele vem com uma característica que é suspeita, eu não tenho dúvida que mesmo sendo uma paciente jovem, que não tem indicação de fazer mamografia naquele momento, que eu tenha que fazer uma biópsia, por exemplo. Certo. Doutora, agora em relação ao tratamento, né, do câncer, a gente sabe que tem muitas pessoas aí sofrendo com esse problema. Se quem está em casa assistindo agora, de repente não tem, mas conhece alguém que teve ou que está passando por esse momento, qual que é a principal conselho que a senhora pode dar em relação a tratamento, em relação à paciência também com essa doença, né, que é tão agressiva muitas vezes, né? O que a senhora pode dizer para essas pessoas que passam por esse problema tão grave? É uma situação que eu digo para as pacientes quando eu vou dar o diagnóstico, é uma situação muito difícil, né? Não é uma situação fácil, é um tratamento longo, é um tratamento demorado, com muitos efeitos colaterais, sim, isso é verdade, mas que existe um fator que eu acho que é muito importante frisar, que é o fator emocional. Então, é por isso que a gente tem lidado com as equipes multidisciplinares, né, para dar esse apoio, esse fortalecimento para essas pacientes e para as famílias, porque nós temos uma estatística que muitas mulheres são abandonadas pelos próprios maridos durante o tratamento. Né? Então, assim, a mulher que já está fragilizada, que já está num momento difícil, aí ela vê ali perdida, sem o apoio de um ente querido, de pessoas que deveriam estar ali do lado dela. Então, o que eu falo é o seguinte, a paciente ela tem que acreditar no tratamento. Acho que isso é uma das coisas mais fundamentais quando se tem que fazer um tratamento desse tipo. Eu acho que a fé ajuda muito também, com certeza. A fé é um fator fundamental. Com certeza. Eu acho que é importante que a pessoa creia em Deus, acredite que o tratamento vai funcionar, que tenha um apoio psicológico grande, um apoio familiar grande ali, para estar com ela nesse momento para ser um aconchego, para ser um acalento. Acolher, né? E o tratamento, a medicina faz a parte dela, com certeza. O paciente faz a parte dele e Deus, o universo e todas as coisas que conspiram para o bem faz a parte dele também. Obrigada, doutora Tawane, por ter vindo aqui e acrescentado tanto aqui, ensinado tanto para a gente. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Obrigada a você pelo convite, eu espero ter sanado as dúvidas das pessoas e eu deixei o Instagram, o Facebook, caso alguém tenha alguma informação, é só entrar em contato comigo. Com certeza, muito obrigada. Obrigada.